son Guilherme Boulos y Manuela Dávila. No me imagino a Boulos hablando sentado. Les voy a pedir, por favor, si nos prestan 3 de las máscaras esas, por favor. Porque creo, recordarán muchos que el Foro Mundial, perdón, en aquel momento se llamaba Foro Mundial, la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, sí, siéntense, por favor, compañeras y compañeros. Pero ustedes, los que estuvieron en Medellín, recordarán que nuestro foro anterior en Medellín fue abierto por Lula y cerrado por Pepe Mujica. Lula no puede estar aquí presencialmente porque él, como ha dicho, está porque es una idea que se multipliquen las luchas del pueblo, sea donde sea. Y como Lula no está, seremos 3 Lulas. Como evidentemente la lengua que se ha tornado oficial esta noche es el portugués, Manuel y Boulos hablarán en portugués. Vamos, Boulos. Boa noite a todas, a todos, aos meus irmãos brasileiros que estão aqui, aos nossos irmãos argentinos que estão aqui, a todos os irmãos e irmãs da nossa pátria grande, da nossa América. Quero saudar a ti, Pablo, pela coragem de organizar um evento como esse, um fórum do pensamento crítico organizado pela Claxo, a todos que participaram, ao meu amigo Boaventura de Souza Santos, que nos precedeu aqui nessa conferência. Pepe Mujica nos disse outro dia que nem as vitórias, nem as derrotas são definitivas. Talvez alguns de nós tenhamos cometido o erro de acreditar que as vitórias eram definitivas.
Não se pode, não podemos dar o direito de repetir agora esse erro quando se trata das derrotas. É verdade, nós estamos em tempos difíceis, no mundo, na América Latina, sobretudo no Brasil. No Brasil, com a eleição de Bolsonaro, ganhou a mais perversa das alianças. Uma aliança do ultraliberalismo econômico, que ataca os direitos, a aposentadoria dos trabalhadores, que agora, de maneira vergonhosa, criou as condições para tirar quase 10 mil médicos cubanos do Brasil. E quero aqui deixar nossa solidariedade aos médicos cubanos que prestaram um serviço digno em todas as comunidades do nosso Brasil. O ultraliberalismo que ataca os mais pobres, que privatiza tudo. A aliança dele com um conservadorismo moral que quer fiscalizar o trabalho dos professores das escolas, com um infame projeto Escola Sem Partido, que na verdade é escola com censura, é escola com mordaça e que o povo brasileiro não vai deixar passar. Conservadorismo moral que ataca os LGBTs e toda forma de diversidade. Aliam a isso com o mais duro autoritarismo político. Alguns disseram ou acreditaram que nós exagerávamos quando dizíamos que Bolsonaro era um risco fascista. É preciso ler Bolsonaro a partir daquilo que ele é, das suas próprias falas. É alguém que defende a ditadura militar, que exalta torturadores como heróis. É alguém que disse, uma semana antes da eleição no segundo turno, que as oposições poderiam escolher entre ir para a cadeia ou ir para o exílio. Nós dissemos na ocasião, e digo aqui novamente, Bolsonaro, a nossa escolha não é a cadeia nem o exílio, são as ruas do Brasil para resistir à tirania. Mas Bolsonaro não é apenas um fenômeno brasileiro. Nós vivemos hoje uma perigosa crise democrática no mundo. Tem dito e alertado há um bom tempo o professor Boaventura de que nós temos uma democracia sequestrada, de cada vez mais o poder econômico, a selvageria do capital financeiro se torna incompatível com as formas democráticas mais básicas de participação social, de decisão popular. Eles criam mecanismos para esvaziar a democracia. Aqui na América Latina, fortaleceram a judicialização da política e a politização da justiça. Foi o que nós vimos no Brasil com a absurda prisão do ex-presidente Lula, e por isso seguiremos lutando e gritando, e aqui mais uma vez, Lula livre! O mesmo fazem na Argentina agora, o mesmo fazem no Equador agora, e ainda mais quando apelam para formas de violência política, como assassinato
e a morte de lideranças, como fizeram com a nossa companheira Marielle Franco há 8 meses atrás. E por isso dizemos aqui novamente: Marielle! 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 A nova onda da judicialização da política, agora com Bolsonaro no Brasil, é atacar os movimentos sociais. Quer aprovar uma lei que trata movimento social como se fosse terrorista, manifestação social como se fosse terrorismo, em especial querendo atacar o movimento do sem terra e o movimento do sem teto. Ele disse que quer acabar com o MTST, que quer acabar com o MST. Nós dissemos a ele, e novamente aqui, se ele quer acabar com o MTST, há apenas uma forma: construa 7 milhões de casas a todos os sem-teto do Brasil. Se ele quer acabar com o MST, há também uma única forma: faça a reforma agrária, que é uma dívida histórica do Estado brasileiro com seu povo. Não é com decreto, não é com lei, não vai ser com violência. Nós queremos dizer aqui, os tempos são duros. Nós perdemos as eleições, mas nós não perdemos a coragem. Olhem, quando se nada contra a corrente, é duro, é difícil, cansa, demora mais, mas a gente sai com mais musculatura, com mais força, para construir um novo projeto, uma nova alternativa de sociedade, de poder, e é o que nós vamos fazer no Brasil. Nós temos hoje 3 desafios, e vou falar rapidamente aqui deles. O primeiro desafio é vencer o medo. Ele quer nos vencer intimidando, quer nos vencer ameaçando, quer impor um estado de medo, de pânico, para que as pessoas não resistam. Eu tive aqui em Buenos Aires, esses dias, com o senhor Alberto Santillan, pai de Dario Santillan, um militante brutalmente assassinado nas manifestações de 2002 na Argentina. E ele me disse, preocupado com a situação do Brasil: siga em frente, o futuro é nosso. Se alguém que perdeu seu filho assassinado pelo Estado disse isso e segue assim, nós não temos o direito de recuar, nós não temos o direito de nos amedrontar. Não é tempo de pessimismo, é tempo de luta. Como disse certa vez Frei Beto, deixemos o pessimismo para tempos melhores. Agora é tempo de estar nas ruas, resistir e lutar. O segundo desafio que nós temos é o desafio de vencer a divisão. É verdade, nós temos diferenças no nosso campo, e é importante que a gente tenha. De pensamento único já vive a direita. O nosso campo é o da diversidade, e ela tem que ser valorizada. Agora nós estamos num momento em que aquilo que nós temos de comum, aquilo em que a gente converge, é muito maior do que o que nos separa, muito maior do que aquilo em que a gente diverge. É momento de estar junto, é momento de construir uma frente ampla pela democracia, pelas liberdades e pelos direitos no Brasil.
Alguns nos perguntam ou nos provocam: bom, vocês falam tanto em democracia, mas o Bolsonaro ganhou a eleição democraticamente. Eu não vou falar aqui nem das fake news, nem dos gastos com dinheiro empresarial em WhatsApp, mas o fato é que ele ganhou. Agora, democracia não é apenas ir numa tarde de domingo apertar um botão a cada 4 anos. Alguém que se elege presidente não se elege imperador, não se elege ditador, não pode fazer o que queira. Democracia é uma prática cotidiana de respeito às liberdades, de respeito à Constituição, de respeito aos direitos civis, de respeito às oposições, de respeito às minorias. Isso é parte da democracia e a nossa frente ampla vai estar atenta para resguardar a democracia brasileira. E o terceiro desafio que nós temos nesse momento é manter viva a esperança. Nós não vamos, apesar de tudo, apesar da intolerância, apesar dos horrores, nós não vamos desistir dos nossos sonhos. Nós não vamos desistir do sonho de uma pátria em que se realizem os 3 T's do Papa Francisco: nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. Nós não vamos desistir de uma pátria com igualdade e justiça social. Nós não vamos desistir de uma pátria onde ninguém seja julgado diferente porque é negro, ou seja assassinado porque é negro, ou porque é indígena, e onde os indígenas tenham suas terras roubadas pelo capital e pelo agronegócio. Isso nós não iremos aceitar. Nós não vamos desistir de uma pátria onde todas as formas de amor sejam respeitadas e valorizadas. Nós não vamos desistir de uma pátria onde as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens, os mesmos salários e onde possam decidir sobre seus próprios corpos. E aqui quero fazer uma saudação especial às mulheres argentinas que construíram a grande luta pelo Ni Una Menos e pelo aborto legal, seguro e gratuito. E também uma saudação especial às mulheres brasileiras que construíram o grande movimento do Ele Não. Irmãos, irmãs, companheiros, companheiras, enquanto eles globalizam o medo, nós globalizamos a esperança. Enquanto eles globalizam o autoritarismo, nós globalizamos a resistência. E somos movidos pela convicção de que nós estamos do lado certo da história, de que nós estamos plantando sementes do nosso futuro, pela democracia, por nossos direitos, pela unidade dos povos latino-americanos até a vitória.
Conocí a Manuela Dávila Conocí a Manuela cuando tenía 16 años, ya era un cuadro político extraordinario. En esa fábrica de dirigentes geniales, creativos, divertidos, cosa rara en los dirigentes de izquierda ser divertidos. Pero el Partido Comunista de Brasil crea este tipo de figuras extraordinarias. Por ahí está Lindenberg Farias también y tantos otros dirigentes que se crearon en la lucha del movimiento estudiantil y se proyectaron nacionalmente. Y el otro día alguien me decía, qué bueno Manu, que inauguró y de hecho revolucionó esta forma de expresarse políticamente y de mostrarse siempre junto con Laura, con Laurita, con su hija, en todos los lugares en los que aparecía. Ser madre y ser militante es parte de un proceso de construcción, de un horizonte, de una nueva forma, no solo de hacer política, sino de construir la vida. Y hoy Vicky Donda llegó acá y su hija le entregó el premio a Estela de Carlotto. Pero de cualquier forma diría, no seamos tampoco tan conformistas. La revolución en la política va a venir cuando los hombres vengamos con nuestras filias, nuestras hijas, a los actos. No solo cuando nuestras compañeras vengan con sus hijas. Como quiera que sea, no hay ninguna duda. Y ahí Manuela la busca, Laura, ¿dónde está por ahí? Porque vi que estaba haciendo lío. Jugando, en definitiva. Pero decía que esta inmensa dirigente probablemente un día sea la presidenta de Brasil, Manuela Dávila. Boa noite. Boa noite a todas brasileiras e brasileiros. Boa noite a cada irmã argentina, a cada mulher e homem lutador, sonhador de um mundo justo, de um mundo igualitário, de um mundo em que cada uma e cada um de nós vivamos com dignidade e com sonhos. Eu, assim como Guilherme, como Boulos, decidi falar em português, primeiro porque vi muitos de vocês brasileiros aqui, porque vi que a tradução está muito boa. Parabéns aos que estão traduzindo por escrito. E quero primeiramente, e decidi falar com vocês sobre algumas das reflexões que tenho buscado fazer de forma muito inicial sobre o que nós estamos vivendo no Brasil. Obrigada, meu amor. Primeiro eu quero dizer que é uma grande satisfação para mim, num dia muito importante do meu país, que é o dia de hoje, Dia da Consciência Negra, estar em um espaço de luta. Porque, Pablo, esse espaço me lembrou e certamente lembra muitos, professor Boaventura, Guilherme, muitos amigos que tenho por aqui. Lembra muitos o Fórum Social Mundial. O primeiro evento, inclusive pelo calor. O primeiro evento que eu tive a oportunidade de participar, de ajudar a organizar, enquanto jovem que vive na cidade de Porto Alegre, foi o Fórum Social Mundial. E quero começar falando sobre ele, não pelo que ele representou ao seu tempo, mas para que a gente não perca a noção de como as mudanças podem acontecer de forma
muito profunda e muito rápida. No ano de 2000, quando nós começamos a construir o fórum, nós tínhamos diferenças entre nós. Era um tempo em que alguns diziam, e eu os respeito, que eles diziam que as saídas eram locais, que nós não entendíamos sobre como nos organizar. Alguns diziam, era uma frase que estava na moda, pense global, haja localmente. Ignoravam, nós tínhamos divergências sobre a forma de nos organizarmos, se era em partidos ou se não era. Mas o que nos interessa desse processo é que isso aconteceu no ano de 2001. Em 2003, 2 fóruns sociais mundiais depois, nós nos reunimos na mesma cidade, provavelmente ainda com muitas divergências políticas, mas nos reunimos no começo de um processo que marcou o nosso continente por mais de uma década. Se naquele momento eu era uma jovem de 19 anos, em que eu via que todas as privatizações eram necessárias, que ser de esquerda era velho, antigo, apenas 3 anos depois nós elegemos Lula no Brasil, apenas 2 anos depois, Lula no Brasil, elegemos Néstor na Argentina, elegemos Rafael no Equador, elegemos Evo, tínhamos Tabaré, tínhamos Lugo, tínhamos um processo de mudança em nosso continente. Eu digo isso porque quando nós vivemos os processos individualmente, e os meus compatriotas estão todos muito doídos, e talvez esse seja o termo que melhor nos defina, porque é uma sensação física, né? É um mal-estar que vai entre a garganta e o coração, né? Aqui, é um processo entre a garganta e o estômago, é uma coisa que a gente não sabe se dói aqui, se enjoa aqui, ou se está doendo aqui, mas não há mal que dure para sempre, e não há escuridão, ou não há inverno que a primavera não vença. E os fóruns sociais mundiais nos lembram isso, e eu vejo, Pablo, a importância desse encontro que vocês organizam, desse primeiro fórum do pensamento crítico, como um novo momento daqueles. Quiçá, em 2 anos, nós estejamos nos reunindo numa conjuntura absolutamente distinta dessa e pensando quais os rumos que os governos democráticos, progressistas, devam tomar. Eu torço e trabalharei para isso. Eu quero falar sobre algumas premissas, enfim, sobre algumas questões que tenho tentado elaborar e ouvindo, construindo com muitas pessoas que a vida me permite conviver. Primeiro, todos nós partimos de uma ideia. O que aconteceu no Brasil, aconteceu num país que vive uma crise econômica profunda. Nós, creio, compartilhamos da ideia que essa crise não é uma crise brasileira, que essa crise é uma crise de um sistema, ou seja, é a crise do capitalismo que assola o mundo e que se materializa no Brasil de uma forma muito severa. Acredito que também estamos consensualizando, ou ao menos unificando a ideia, de que o capitalismo não mais necessita de saídas aparentemente democráticas para enfrentar a sua crise. E que isso gera no Brasil o caso Bolsonaro. Né? Uma crise severa e um capitalismo que não necessita mais de democracia ou do disfarce, da fantasia da democracia para se apresentar para a população. Mas eu acredito que existe um outro conjunto de questões que não estão nisso, necessariamente, e que nós precisamos debater. A primeira delas é uma reflexão que alguns intelectuais marxistas, outros não marxistas como eu sou, né? Uma marxista, alguns intelectuais marxistas têm desenvolvido a ideia de que nós chegamos ao fim de tudo aquilo que construímos com a Revolução Francesa. O maior exponente deles é um intelectual de Camarões, um homem negro, Bembe. O que ele diz? Tudo que nós construímos com a Revolução Francesa está acabando. Nós tínhamos uma espécie de espaço comum para fazer política. Evidentemente, as coisas não acontecem da mesma maneira para todas as pessoas que viveram esse processo. Havia um momento em que nem todos votavam. As mulheres, os negros e negras, não sofrem as consequências do capitalismo da mesma maneira, mas havia um espaço comum e uma espécie de linguagem ou de gramática comum entre todos nós.
Então, nós podemos debater historicamente o que foi a escravidão, mas nós não debatíamos a existência dela. Existiam os escravos e os que escravizavam, mas aquele processo fazia parte de uma espécie de interpretação, de verificação comum da realidade. Nós fomos construindo espaços desse diálogo, os partidos, os comícios, a imprensa, e nós disputávamos projetos, nós tínhamos diferenças, versões sobre a realidade. E eu acredito que o que se está desfazendo, e isso tem uma relação profunda com o que nós vivemos no Brasil, é esse espaço comum. Nós não podemos imaginar que as fake news, ou que o caminho do ódio e da mentira se estabeleceu no Brasil, num povo como que todos vocês me param e perguntam, como o povo brasileiro, aquele povo extraordinário, alegre, generoso, gerou esse monstro, pariu esse neofascista. Então, nós não podemos imaginar que tudo se ruiu do nada. A vida real, ou o que a vida vem me mostrando, é que nós não temos mais apenas um espaço comum com todas essas pessoas. Nós não temos mais uma gramática comum. E é por isso que as mentiras e o ódio crescem de maneira tão intensa nesse outro espaço que essas pessoas estão. Vejam vocês, e eu prometi há algum tempo um artigo para o Pablo Gentili, que me conhece desde muito pequena, então eu tenho que cumprir o que eu prometo, porque, ele ia em todos os debates do movimento estudantil quando eu ainda era da Uni, então eu estou sempre em dívida com ele, e por isso eu tentei escrever a minha fala para depois enviar para ele. Vejam vocês que talvez o que se esteja fechando seja esse ciclo. Existe uma historiadora norte-americana que fala que outras questões foram construídas junto com a gramática, as instituições, esse espaço público que nós compartilhamos desde a Revolução Francesa, embora compreendam, vivamos de maneira absolutamente diferente ele, mas estamos nele conjuntamente enquanto nações ou enquanto homens e mulheres que vivem os acontecimentos. Ela diz que a empatia foi construída historicamente, sociologicamente, junto com isso. Ou seja, de um lado nós construímos instituições e o que nós conhecemos hoje como direitos humanos, a ideia de que o outro tem o mesmo direito que eu e que esse direito deve ser garantido, e o sentimento que isso gera, ou seja, a ideia de que uma criança tem o mesmo direito da minha filha, ou o que nos movimenta para que todos tenhamos o que comer, essa sensação de que o outro tem esse direito, esse sentimento que nós mulheres chamamos de empatia, que ele também foi construído historicamente, e quiçá que seja ele que está ruindo junto com o que nós construímos de espaço comum depois da Revolução Francesa. Eu falo isso porque a dimensão da internet, para mim, de forma absolutamente equivocada, segue sendo vista como um espaço de comunicação entre nós. Vejam vocês, eu não vim falar sobre o Bolsonaro, sobre as suas características, porque todos nós sabemos isso. Eu creio que nós temos que falar sobre a gente, sobre como nós vamos construir a resistência, como nós vamos garantir o que eu acho, o que nós não sabemos o que é, porque nós não sabemos como ele está fora desse espaço comum, que nós compartilhamos, inclusive, com uma direita democrática no Brasil no último período, neoliberal e aparentemente, ou pelo menos de forma pactuada, democrática, Até um tempo atrás era assim. Então, eu tenho tentado buscar refletir sobre nós. Então, vejam, será que nós interpretamos corretamente, vem mais para cá, meu amor, quando nós dizemos que a internet é só uma plataforma de comunicação? Pode pegar. Será que nós não compreendemos que aquele espaço é uma espécie de assembleia popular permanente, que na vida real das pessoas que estão ali, a impressão ou as suas impressões são de que elas estão permanentemente reunidas, opinando sobre os assuntos da vida real, das suas vidas, das suas rotinas, dos seus cotidianos. Não é apenas um lugar, como era a televisão ou como eram os jornais, em que uma versão da história estava colocada. Isso altera, não é uma forma de comunicação apenas, é uma forma de vida, é uma forma de organização da sociedade.
eu estou colocando os elementos de forma um pouco desagrupadas. Por quê? Porque, para mim, as linguagens e a forma como se estabelecem as relações dentro desse espaço internet, que nós equivocadamente tratamos como um espaço de comunicação, as relações ruídas, o ódio, a inicial apatia e o desdobramento da apatia no ódio, na rejeição a esse inimigo comum, ao inimigo ficcional do Bembe, ou ao inimigo que a Hannah Arendt já dizia, né? O outro inimigo, o diferente que não existe. Nesse espaço de aparente relação horizontal, permanente, as coisas estão acontecendo. E a impressão que eu tenho é que uma parte do nosso campo político, da esquerda, dos progressistas, dos democratas, opina sobre uma assembleia estando do lado de fora dela. É como se aquela assembleia tivesse se reunido atrás da parede e as pessoas estivessem opinando sobre o que acontece ali. E por isso todo o diagnóstico da realidade é equivocado, por isso causa tanta surpresa a uma parte muito grande da direita e da esquerda que Bolsonaro vá ao segundo turno. Quem está naquele ambiente sabia sua força no Brasil profundo, no Brasil popular, sabia seus vínculos e suas identidades com o povo. Era mais ou menos como, eu vi a Gabi que trabalhava com o presidente Lula ali, que trabalha com o presidente Lula, era mais ou menos quando a elite brasileira tentava ridicularizar a Lula por aquilo que mais o povo se via nele. Então Lula ia para a praia com um isopor de cerveja e as pessoas diziam, não é um presidente, que coisa ridícula, a elite. E o povo dizia, nossa, ele é igual a mim. Então naquele outro espaço, ele foi construindo as suas identidades, porque a direita, com o seu financiamento, com aquilo que a direita tem, poder econômico, é surpresa para quem? Esse é o capitalismo ao lado deles. Com as suas armas de sempre, naquele espaço de assembleia permanente, a direita foi se organizando e construindo as suas verdades, a partir de uma gramática não comum com a nossa, baseada no ódio, na mentira, na ideia de que o comunismo é o inimigo universal, mas quando a gente abre o que é o comunismo, lá dentro, não tem nada a ver com comunismo, tem mais a ver com ser mulher, com ser gay, com ser negro, do que com qualquer outra coisa, tem mais a ver com enfrentar, portanto, as opressões desse sistema. Então, eu acho que tem um pouco de uma incompreensão sobre uma virada histórica que nós estamos vivendo, que é fruto dessa crise que é muito profunda, mas não é apenas isso. E eu quero abordar uma polêmica que passa por isso, não é? Que eu acho que nós temos direito de ter qualquer opinião, né? Como diz o Boulos, nós somos os que defendemos a diversidade, e eu acredito que nesse momento tão inicial, ter qualquer diagnóstico muito decisivo nos fará errar, né? As certezas sobre o que vai acontecer podem nos conduzir para um caminho errado. Então, eu respeito a todas as opiniões e interpretações sobre o que acontece no Brasil, mas há uma, para mim, que é das mais equivocadas e que é recorrente entre nós. Eu repito, o que eles dizem sobre nós é apenas o que eles dizem sobre nós, e eu estou mais preocupada conosco e como resistiremos do que com eles nesse sentido. Que é uma ideia falsa, absolutamente equivocada, de uma, na minha interpretação, Ciro, de uma falsa contradição. Esse é o amigo dela, hijo de mi amigo diputado de acá, Juan Cabandi, está com ela como ayudándome. Ciro e Laura se vão quedar aqui. Que é uma ideia absolutamente equivocada de uma falsa contradição entre a luta daqueles que resistem, como resistimos nós mulheres, e o projeto ou os projetos de desenvolvimento dos nossos países. Não é possível que exista alguém que queira transformar os nossos países ou o Brasil e que pense que é possível transformar ao Brasil, por exemplo, sem enfrentar desigualdade. Essa é a marca do meu país. Só que a desigualdade no Brasil, ela não é chapada, ela não é igual para todo mundo. A desigualdade no Brasil, e é o país que eu conheço, é estruturada a partir de gênero e de raça. E, portanto, não compreender que a crise econômica, quando anuncia a diminuição do Estado
nas saídas austeras propostas pelo lado de lá, prejudicam sobretudo as mulheres, é não compreender a natureza da crise da estruturação do Estado. Por quê? Se a estrutura de cuidados é desfeita, ela afeta a crise afeta o conjunto dos trabalhadores, e eu sou uma militante comunista. Eu acredito numa sociedade estruturada a partir de classes. Mas a diminuição da estrutura do Estado não atinge igual a mulheres e homens trabalhadores, porque são as trabalhadoras mulheres que deixam de trabalhar quando engravidam, por exemplo, no trabalho precarizado. São as mulheres que não voltam ao trabalho pela ausência de escola pública, porque são os cuidados o centro da estruturação do machismo na nossa sociedade. Nós cuidamos, não é afeto, afeto é bom. Nós temos a obrigação de cuidar na sociedade machista. E o Estado, tudo aquilo que o Estado proporciona de políticas públicas, saúde, educação, coisas pelas quais nós lutamos, garantem a nossa emancipação. Não é Deus que garantiu que 2008, o ano do início da crise, marque o início da nova primavera das mulheres. É porque as mulheres são as mais prejudicadas com a crueldade das medidas anticrise do lado de lá. E, portanto, para mim, esse é o debate mais equivocado que um determinado setor da esquerda pode fazer. Imaginar que é como se eles tivessem entendido tudo. Eles se portam assim, às vezes, né? Ah, nós entendemos tudo. Vocês perdem tempo com a luta das mulheres, com a questão racial, enquanto eles falam de trabalho. Não é isso que está acontecendo. Nós estamos falando de trabalho. E se a virada histórica, que eu acredito que está acontecendo, rompe com o que a Revolução Francesa construiu de instituições e de valores, é também nossa obrigação fazer um debate sobre valores. Por quê? Porque eles estão destruindo o que nós construímos de avanços civilizatórios. É uma disputa civilizacional. Então, isso não significa que isso seja a única coisa que deve nos mobilizar. Mas será que não tem relação a dimensão da mobilização das mulheres? Porque, historicamente, a empatia também é atribuída a nós? Porque se somos nós, só a nós é permitido amar. Não é esse o mundo que nós vivemos? Isso não é mais forte, portanto, nas mulheres do que nos homens? Não terá relação? Não tenho certeza. Mas acho que são elementos para nós pensarmos. Porque eu sou ainda muito nova. Eu e o Guilherme é uns 6 meses mais novo que eu. Não parece, eu sei. Mas eu tenho 37 e ele tem 36 anos. Eu tenho mandatos há 15 anos. Eu fui mulher parlamentar nos anos 2000. E não existia a solidariedade, a luta, o nível de construção social das mulheres como há hoje. É uma das mudanças rápidas. Nós vamos abrir mão disso? Nós não podemos. Então, para mim, companheiras e companheiros, eu quero dizer 2 coisas que são, não sei como elas vão se materializar, mas que eu creio que são parte das pistas do caminho, e eu não estou controlando meu tempo, talvez tenha me passado já, não estou nem olhando para o Pablo também, para terminar o que eu quero dizer. Que o fim do processo eleitoral no Brasil, o fim do segundo turno, para mim, deixa claro que o povo brasileiro, ou que os homens e mulheres que estão envolvidos no nosso campo político, estão ideológica ou politicamente, talvez seja o mais correto, mais avançados que os dirigentes, ou que parte dos dirigentes dos nossos partidos políticos. Por quê? Porque o povo superou as suas divergências, foi para a rua com humildade para ouvir críticas, mas com a centralidade naquilo que era o mais importante, estar unido e mobilizado. Então, ali, para mim, é o caminho do que terá que ser a resistência no Brasil. Unidade e mobilização. Não é momento de hegemonismos e nem de falsos protagonismos. Não é momento de discussão de um futuro que nós não temos a menor noção, e se alguém disser que tem,
é mais Nostradamus do que político, que nós não temos a menor noção do que será, porque está fora da nossa gramática eles. Nós sabemos que são neoliberais, que são ultraliberais, que farão essas reformas, que nos perseguirão, mas não sabemos como. Então, nós só temos um caminho: mobilização, rua e unidade. E, para mim, isso também é o que explica a nossa derrota. A incapacidade de já termos previsto a força deles e termos priorizado a unidade dos partidos que expressasse a urgência de vencermos e de garantirmos um futuro melhor para o nosso povo. Se não fizemos isso há um ano, que façamos, na minha opinião, daqui para frente. A primavera sempre vence o inverno. Obrigada e uma boa luta.